Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Arthur, sou tutor do curso de Informática para a Internet do Senai. Eu vou mostrar para vocês como se trabalha com condicionais, operadores lógicos e operadores relacionais no Visual G, tá bom? Então, continuando com a nossa sequência de vídeos, tá? Então, vou começar. Primeiro eu vou listar aqui quais são esses operadores, só para vocês terem uma ideia e a gente se localizar, tá bom? Então, são operadores relacionais, tá? Então, eu comentei esse código aqui só para explicar para vocês, tá? Então, se eu rodasse o código agora não ia funcionar, né? Como vocês viram os vídeos sobre comentários, então tudo isso daqui é ignorado pelo Visual G, tá bom? Então, operadores relacionais, então a gente vai ter o operador de igual, tá? Esse igual, que é esse daqui, tá bom? Esse é o operador de igual. Você tem o operador que é o diferente, tá? Operador diferente. Você tem um operador que é o maior, tá? Maior. Você tem o operador que é o menor. Você tem o que é o maior ou igual, tá? Maior ou igual. Você tem o que é o menor ou igual, tá bom? Então, são 6 operadores relacionais, tá? E também tem os operadores lógicos, tá bom? Então, eu vou colocar todos os operadores, porque a gente vai fazendo os exemplos e já vai contemplando cada um, tá bom? Então, 6 operadores lógicos. Esses operadores são o não, tá? Ele funciona assim ou funciona assim, depende no Visual G como você trabalha, né? Mas em outras linguagens ele pode trabalhar como not, ele pode trabalhar como uma exclamação, né? Então depende da linguagem, tá bom? Aqui a gente chama ele de não, tá? A gente tem o operador lógico e, tá? E tem o operador lógico ou, tá bom? Então são 3. Então são 6 operadores relacionais e são 3 operadores lógicos, tá? Operadores aritméticos vocês já aprenderam no outro vídeo, então só faltaram esses, tá bom? Mas para explicar esses aqui, eu vou usar uma estrutura de condicional, tá? Essa na programação a gente chama de if, tá? Então aqui não tem o if, né? Lógico, porque aqui é em português. Então aqui chama se, tá? Aí a gente vai trabalhar com aquele exemplo que a gente fez lá no Excel, tá bom? Sobre o boletim do aluno, tá? Das notas. Então, o que se pedia lá, né? Era que a nota deveria ser maior do que 7, tá? Maior do que 7 e faltas menor do que 10, se eu não me engano, tá bom? Então, esses aqui eram os 2 requisitos principais, tá bom? Para gente fazer aquele exercício lá, tá? Que vocês precisavam colocar aquelas condicionais dentro da célula, tá bom? Mas nesse caso aqui vocês vão fazer no código, tá bom? Então como seria, né? Então eu vou declarar aqui, vou declarar as notas, tá? Então eu vou colocar só 2 notas, nota 1, que vai ser um inteiro, tá? Nota 2, que vai ser outro inteiro, tá? Na realidade, eu vou colocar real, porque às vezes a pessoa pode ter um 7.5, um 3.4, tá? Então, boas práticas mandam que você já, na hora da declaração da sua variável, você já escolha o tipo de dados que ela pode receber, tá bom? A gente já tem que declarar como real, tá bom? Para a gente não ter que mudar depois ou esperar alguma mensagem de erro, tá bom? Então fica nota 1, nota 2 e total, tá? Então o que a gente vai fazer? Vou apagar tudo isso daqui. Apagar não, jogar para baixo. Tá, então a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai atribuir as notas, né, esses valores aí de notas que a gente tinha que colocar, tá bom? Então aqui vai ser um 5, a nota 2 vai ser um 9, tá? Vai ser um 9, eu sempre esqueço aqui, tem 2 pontos iguais, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai, como a gente
como a gente calcula a média, tá? Então, a gente somos 2, tá? Isso aí vocês já sabem, eu só estou repetindo aqui. Então, mais nota 2, tá? Então, eu vou somar. Lembrem-se da sequência de os precedentes dos operadores, tá? Então, por isso que eu coloquei entre parênteses, que eu vou colocar uma continuação aqui, tá? Senão, se eu não colocasse entre parênteses, ele ia fazer primeiro esses 2 cálculos aqui, ó, ia dividir a nota 2 por 2 e para depois somar, tá? Porque o sinal de o dividir, né, essa barrinha aqui, ela, na ordem de precedência, ela passa dos demais, tá? Então, por isso que eu preciso colocar entre parênteses, tá bom? Então, aqui já tem essa nota 1 e nota 2, né? E dividido por 2 para fazer o cálculo da nota. E aí eu preciso armazenar isso daqui, tá? Então, vai na variável total, tá bom? Funciona assim, tá bom? Então, é esse daqui, a gente já tem o nosso pequeno cálculo aqui de notas, e aí a gente precisa dar uma mensagem para o cliente, tá? Então, para a gente dar essa mensagem para o cliente, a gente precisa fazer essa condicional para a gente testar se é verdadeiro ou falso aquilo que eu coloquei ali, tá bom? E também para atender os requisitos aqui, que foi isso daqui, tá? Então, vou colocar aqui pertinho para a gente ter uma... Tá bom? Então, a nota deveria ser maior que 7, né? A nota deve ser maior que 7 e faltas menores do que 10, tá? Então, como a gente vai fazer? Então, a gente vai perguntar para o código, né? Quanto que é o total e em que caso que ele se aplica, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, que eu já tinha falado, que era aquele comando de condicional. Em outras linguagens, nas linguagens de programação, normalmente a gente usa o if, tá? Aqui não é if, né? Porque é em português. Então, aqui seria o se, tá? Então, se, né? Então, qual que é a pergunta? Né? Se é maior do que 7. Então, se total, né? Total de notas, que é o que a gente calculou, for maior do que 7, tá? Então, né? Aí eu coloco um fim C, lembra sempre de fechar, então eu fiz esse bloquinho aqui, tá, ó. É um bloquinho que ele tem uma condição, eu vou colocar entre parênteses a condição só para vocês terem uma noção do que eu estou fazendo, tá? Então, pergunta aqui, se total maior do que 7, então, né, qual é a nossa condição? A gente vai escreve que ele está aprovado, tá? Bom, então vamos lá, 9, 5, 14 dividido por 2 igual a 7, tá? Vai dar 7 certinho, né? Então deixa eu colocar outra nota aqui para ficar um pouquinho mais fácil. Tá? Então ficar aí para dar o exemplo para vocês, tá bom? Do mesmo jeito vai dar 7. Tá bom, a nota tá boa, agora não vai dar mais 7, tá? Bom, a gente executa, né? Primeira coisa que ele não vai mostrar por quê, né? Se total maior do que 7, então escreva aprovado. Então ele não vai escrever aprovado por quê? Porque não foi maior do que 7, tá bom? Então, vou colocar o exemplo de novo, vou voltar aquele exemplo, tá? Então vai ficar 9, 8 e 17, dividido por 2, vai dar 8,5. Vamos ver. Dá aprovado e a nota aqui, ó, a gente dá para saber por aqui, ó, deu 8,5. Então deu aprovado, tá bom? Mas aí, por exemplo, e naquele caso que eu quero explicar para eles que, quando ela for menor, eu quero mostrar também que ele foi reprovado, tá? Então, nesse comando C, você tem níveis dentro dele, tá? Você pode ir muito longe, né? Você tem um C, aí você tem um C não, você tem o C não C, né? Então, você tem mais de uma opção dentro desse comando, tá bom? Mas o básico é esse, mas nesse caso aqui, a gente precisa colocar um C não, tá? Então, a gente coloca aqui. Aí, qual que é a pergunta aqui? Se isso, então faça isso. Se não, né, então escreva, né, faça outra coisa, que no caso é mostrar uma mensagem de reprovado, tá bom? Então, dou Ctrl G, arrumo o meu código, deixo bonitinho. Então, vamos lá. 9 mais 8, 17, vai dar 8,5, né, o nosso cálculo de média. Ele vai perguntar se é maior do que 7, então escreva aprovado, né? Se for menor, então escreva reprovado. Então, nesse caso aqui, vai escrever aprovado, tá? Mas se, por exemplo, se eu baixar aqui para 2, vai ficar com 5 de média, né?
Então, ele vai aparecer como reprovado. Tá bom? Então, essa estrutura de condicional, ela funciona assim, ela tem mais níveis, tá? Você pode ser o C, C não C, né? Você pode... A gente não sugere muito, tá? Além de... assim, a gente trabalha bastante com condicionais, tá? Mas a gente sugere que não se use muitos, isso aqui chama de aninhados, né? São ifs aninhados, são C aninhados. Tá? Então, às vezes você vai muito longe e você pode se perder. Então, por isso que algumas linguagens têm o switch, né? A outras não tem, que eu acho que é o caso do Python, mas normalmente com o switch você consegue resolver esse tipo de situação, tá bom? Então, mas você pode também, se você quiser entrar em vários níveis, contanto que não se perca, tá bom? Então vocês podem usar, tá? E aí dentro dessa condicional, a gente tem um outro probleminha aqui, tá? Por exemplo, se a nota lá, se a nota for, a média é 14, né, divide por 2, a média fica 7. Se a nota for maior do que 7, então escreva aprovado. Se for menor, escreva reprovado. Então vamos lá, vai dar 7, tá? Ele mostra reprovado, por quê? A média dele foi 7, mas mostrou reprovado. Por que ele mostrou reprovado? Porque aqui, quando eu comparo que ele é maior do que 7, isso aqui se torna falso. Por quê? Porque é 7, né? Ele dá 7, então ele não é maior nem menor, ele dá 7, tá? Então por isso que entra aquele outro operador relacional que é o maior ou igual, tá? Então maior ou igual ele serve para isso, porque ele contempla no caso, o valor acima e também o valor que é igual a ele. Então, se nota for maior ou igual a 7, então aprovado. Então, a gente faz o nosso teste, vai dar aprovado lá. Tá bom? Então, o maior ou igual ele serve para isso. Você pode usar o menor ou igual também, tá? Em outras situações, quando você quer um valor menor ou igual, né? No caso do 7 aqui não vai dar, porque é o caso da nota, mas você poderia usar aqui um menor ou igual, tá bom? Ou maior ou igual, tá? Esses dois operadores lógicos juntos, né? Operadores relacionais, eles servem para isso também, para contemplar esses casos que são iguais, tá bom? Então, esse seria o maior igual, tem o menor igual, tem o maior, tem o menor, tem o igual e tem o diferente, tá? Então, por exemplo, eu cismei aqui que se o aluno tiver uma média 7, ele não vai passar, independente do que acontecer, tá bom? Então, eu pergunto aqui, ó, se total for diferente de 7, então aprovado. Nesse caso aqui, eu aprovo ele se ele for diferente de 7, tá? É uma situação estranha aqui, mas é só para a gente fazer o nosso teste, tá bom? Então, vou executar e vai dar como um reprovado, tá bom? Então, esse diferente aqui, ele compara se o número é diferente, tá? Então, você tem outras situações também que você pode usar o diferente, tá? Por exemplo, se você quisesse, sei lá, fazer um enquanto, tá? Então, eu vou declarar aqui igual eu fiz no outro, então eu coloco aqui, ó, uma opção, tá? Então eu coloco um inteiro aqui, então eu vou e coloco um enquanto aqui embaixo, tá? Então, enquanto, opção, diferente, igual o exemplo que eu fiz, né, da outra vez. Deixa eu ver, acho que é fim enquanto, né? Se eu não esqueci, é fim enquanto, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Então, leia, opção, tá? E aí eu preciso iniciar a variável opção, né? Colocar algum valor lá, tá? Então eu vou colocar um valor qualquer aqui, um 888, tá? Então o que ele vai fazer aqui? Ele vai, deixa eu ficar mais bonitinho. Ele vai ficar me perguntando, né? Ele vai falar assim, ele vai perguntar para eu digitar algo, né? Digite um número. Em caso queira encerrar, digite 0, tá? Mas é o mesmo exemplo que a gente tinha dado antes, só para mostrar para vocês como funciona o diferente, tá bom? Então, digite o número e caso queira encerrar, digite 0. Esse enquanto, provavelmente, se vocês seguirem a sequência dos vídeos, ele vai aparecer nos vídeos posteriores, eu acho que no próximo, tá bom? Então, não se assustem com esse comando aqui, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, coloquei uma opção, coloquei um valor nela, né? E aí eu pergunto aqui, ó, tá? Enquanto a opção for
diferente de 0, faça, digite um número, tá? Então ele vai ficar num looping até eu digitar 0. Então vamos lá, vou executar, se tudo é certo, ó, 1 não vai, 2 não vai, 3 não vai, 4 não vai, eu digito 0, ele encerra, tá bom? Então diferente tem várias coisas que você pode trabalhar com diferente, né? Ele é bem versátil, então tem bastante coisa que você pode trabalhar, tá bom? Então, são os operadores relacionais, operadores lógicos, tá? Só que você tem outras opções aqui dentro, voltando na nossa estrutura condicional, né, que eu estava fazendo. Então vamos lá, a gente está no nosso algoritmo aqui, se ele pergunta se a nota é maior ou igual a 7, né, se é a média, né, no caso aqui seria a média, para dar aprovado. Só que a gente tem outra situação, né, porque a nota ela tem que ser maior do que 7, tá? Mas as faltas têm que ser menor também do que 10, tá bom? Então essa aqui é uma outra opção. Eu vou Deixa eu apagar aqui. Vou apagar aqui. Deixa eu subir um pouco essas notas aqui, subir essas variáveis, tá? Aqui é muito importante que vocês deixem o código organizadinho. Tem uma tecla de atalho, né? Que é o Ctrl, né? Essa tecla aqui, ó, Ctrl. E aí você coloca mais o G, tá? Você aperta Ctrl G, ó. Você segura Ctrl do seu teclado e G, ele ajusta o seu código, tá bom? Então ele deixa bonitinho, deixa indentado, tá bom? Então é legal a gente trabalhar assim para a gente não se perder. Então aqui eu vou nota 1, nota 2 e total, então eu preciso colocar o quê? Faltas, tá? Então vou colocar um faltas, posso colocar um inteiro, não tem problema, tá? E aqui eu vou atribuir faltas, tá? Seria maior do que 10, tá? Então vou colocar aqui no início 5 faltas, tá bom? Então, eu vou usar essa estrutura condicional para complementar esse requisito aqui, ó, tá? Que a nota tem que ser maior do que 7, já está feito aqui, né? E faltas tem que ser menor, né, ó, outra coisa, a gente tem que olhar o requisito, né, eu não lembro se era menor do que 10 ou se contemplava 10, tá? Se poderia ter 10 faltas, mas eu vou colocar aqui não pode, tá bom? Então tem que ser menor do que 10, igual a 10 não pode, tá? Então faltas menores do que 10. E aí que entra aqui esse comando, né, que é o comando lógico, tá? Que é aquele comando que eu tinha comentado com vocês. O que que acontece? Para isso daqui ser verdadeiro e executar isso, tá? Eu teria que contemplar essa situação aqui, tem que ser verdadeira, e aqui também tem que ser verdadeira. Por quê? Porque a gente colocou esse "e", tá? Então esse "e", ele obriga que os dois lados dessa expressão sejam verdadeiros para ele ser verdadeiro, tá? Então nesse caso aqui, a nota, né, a média, ela é maior ou igual a 7, tá? Que a gente já fez esse cálculo, 8 mais 6, 14, você divide o 14 por 2, dá 7, tá? Vai dar certinho. E as faltas têm que ser menores do que 10. Então, quando eu executar esse algoritmo, ele vai dar como aprovado, tá bom? É assim. Só que se eu, por exemplo, quiser mudar, né? Se eu mudar aqui e colocar aqui faltas menores do que 10, tá? Então, se eu quiser colocar aqui, ó, vou aumentar as faltas, tá? Tem as faltas. Então, agora aqui está verdadeiro e aqui está falso, tá? Por quê? Lembrando, né, faltas menores do que 10. Falta, aqui tem 10, é menor do que 10, né? Não, né, são iguais, então isso aqui é falso, tá? Então, a gente executar, vai dar como reprovado, tá? Que ele veio para esse caso aqui, ó, tá bom? Isso por causa do "e". Mas se, por exemplo, eu colocasse o "ou", que é o outro operador lógico, né, ele te dá uma opção, né, que você pode tanto essa como essa serem verdadeiras, mas uma tem que ser verdadeira. Então, quando você tem uma expressão que você tem as duas, aqui podem ter 3, tá? Podem ter 3 expressões aqui, né, todos respeitando essa sequência. Então eu posso colocar aqui que isso aqui é verdadeiro ou isso daqui é verdadeiro. Então, se contemplar um dos dois, toda fica verdadeira, tá bom? Então, nesse caso aqui, o aluno ele tem maior ou igual a 7, né, a média dele, e as faltas ele tem menor do que 10, são menores que 10. Então isso aqui é falso, tá? Então, por causa do "ou", quando eu executar isso aqui, vai executar como aprovado, tá? Por quê? Porque eu coloquei o "ou" aqui. Então o "ou" ele serve para isso. Então você tem
Você tem diversas situações que você pode usar esse operador lógico, tá bom? Então, como se vocês estão estudando algoritmo, vocês devem ter se deparado com outras situações, né, que envolvem essas condicionais, tá? Então, se acostumem que a gente trabalha bastante com condicionais, tá bom? Então, a gente falou sobre o menor, o igual, né, os operadores relacionais, diferente, maior, igual. A gente falou sobre os operadores lógicos, o e o ou. E aí tem esse não. Esse não aqui, na realidade, ele ele pode perguntar aqui, por exemplo, faltas não 10, né? Então, o que que acontece aqui? Isso aqui vai dar verdadeiro, tá? Por que que vai dar verdadeiro? Porque isso daqui, por mais que eu mude aqui, tá? Então vou colocar aqui colocar um quê? 9, vou colocar bem alto aqui para ele não alcançar a média, tá? Então, 14, a média é 7. Então, o total é maior ou igual a 7? Não, tá? Não, então isso aqui é falso. Então isso aqui tem que ser verdadeiro para dar aprovado, tá? Esse não aqui, ele inverte, né? Ele inverte essa situação. Então, por exemplo, faltas, elas são menores do que 10? Não, tá? Só que com o não na frente, acaba que isso daqui fica verdadeiro, tá? Então, como aqui é um ou, né? Então aqui é falso e aqui acaba verdadeiro, ele acaba sendo aprovado, né? Então vou mostrar para vocês, ó. Vou dar se ele não der nenhum erro, deixa eu ver onde eu errei. Ah, tá. Como você tem mais um nível aqui, então precisaria fazer isso daqui, ó, tá? Isso aqui é uma particularidade da linguagem, então, ó, ele aparece como aprovado. Isso aqui é uma particularidade da linguagem, tá? Então, por isso que é legal a gente sempre separar esses parênteses, porque o que que ele fez aqui, né? Ele ele reconheceu esse não aqui primeiro, né? E aí ele deu erro quando ele continuou, tá? Então, por isso que eu separei isso daqui, ó, porque o que que ele faz? Ele dá um não em cima dessa expressão, tá bom? Então o não é assim, você tem outros exemplos também, tá? Deixa eu apagar tudo aqui, eu vou dar um exemplo bem legal aqui para vocês verem como que funciona, tá? Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, eu vou declarar um valor lógico, tá bom? É um valor que eu estava declarando sempre, sei lá, forçado, né? Não, vou colocar lá, formado não, liberado, tá? Então, imagina que você está num sistema que você precisa saber se algo está liberado ou não, tá? Então, vai ser lógico, né? Então, vai ser um valor uma variável que vai trabalhar só com verdadeiro ou falso, tá bom? Então, a gente vai escrever essa variável antes de atribuir um valor nela, tá bom? Então vamos lá, então vamos escreva valor liberado, eu vou dar um F9, ele está como falso, tá? Então quando você declara, ele já automaticamente entra como falso, tá? Agora se eu colocar aqui, ó, um não, vou colocar antes, só para vocês terem uma ideia, tá? Eu posso colocar aqui, ó, liberado, recebe o liberado, o não liberado, tá? Então, se o liberado recebe o não liberado, né? Se ele recebe o não liberado e na realidade ele consta aqui como falso, ele começou como falso, lembra? Tem que sempre lembrar esse percurso e sempre lembrar o que acontece antes de chegar naquele ponto do código, tá bom? Então vamos lá, deixa eu ver se dá para fazer parte a parte aqui, ó. Começa o algoritmo, ele cria ele cria a, a, a variável liberado como falso, veja, ó, ele cria como falso, aí ele vai para a próxima. O que era falso vai receber esse liberado, só que invertido, né? Então, se ele é falso, o liberado vai receber um liberado que virou verdadeiro, tá? Às vezes é um trava-língua aí, mas, ó, então ele vai entrar isso aqui, ó, mudou para verdadeiro. Tá? Então esse não, né, ele acaba aqui, ó, e aí ele vai escrever verdadeiro. Então esse não aqui, ele acaba funcionando como uma inversão, né, uma inversão ali daquele valor lógico, né, que seria true ou false, né, nas linguagens de programação, ou seria como verdadeiro ou falso, tá bom? Então não, que era o último operador lógico que eu tinha para mostrar para vocês, tá? Então funciona basicamente isso, as condicionais, os operadores lógicos, os operadores relacionais, tá? Que você sempre usa todos esses comandos juntos, principalmente na estrutura de condicional, tá bom? Então é isso.
Até a próxima. Tchau, tchau.